O ICE, Serviço de Imigração e Controle dos Estados Unidos, prendeu hoje em Miami o ex-deputado federal, condenado e cassado Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro. A nossa reportagem está acompanhando tudo em Brasília, daqui a pouco os detalhes. Mas antes, vou apresentar o Leonardo Sakamoto, que está aqui conosco. Sakamoto, está preso o Ramagem, né? Ele se dizia feliz por estar vivendo em liberdade lá nos Estados Unidos. Mas o ICE está de olho, né? E disseram que eles estão bem focados na Flórida nos últimos dias e acabaram batendo ali com Alexandre Ramagem, que esteticamente é bem latino mesmo, né? Você bate o olho e vê assim, pô, parece um cara latino. Boa tarde para você. Boa tarde para o Diego, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui no All News. Bem, o mundo não gira, o mundo capota, né? Como diria o ditado popular, né? Olha, o Alexandre Ramagem, no final do ano passado, ele deu uma entrevista com uma frase que hoje envelhece mal, muito mal, diante de tudo que aconteceu. Ele falou: eu estou seguro aqui com a anuência e o conhecimento do governo americano. Tem de duas uma, ou a ICE cometeu um equívoco, ou a Casa Branca, na verdade, não está sabendo, não está com a anuência que o Ramagem está dizendo, que está a respeito da permanência dele nos Estados Unidos. De qualquer maneira, mesmo que o Ramagem seja solto, né, pelo ICE, já vai mostrar que ele não tem esse favorecimento, esse privilégio, né? Os amigos dos Estados Unidos, eu sou amigo, eu sou um refugiado político. Não, ele pediu asilo político, está em análise ainda, só que, como ele foi preso pelo ICE em meio a isso, já mostra que a história é bem diferente daquilo que o bolsonarismo contam. Isso em primeiro lugar. Né? Gente, é claro que o ICE, primeiro, o ICE é uma instituição pela qual eu não nutro nenhuma simpatia, tem um caráter fascista, uma missão fascista, tem sido a razão de protestos em dezenas de cidades dos Estados Unidos, desde a morte daqueles 2 cidadãos norte-americanos em Minneapolis, né? Violência contra migrantes, separação de famílias e tudo isso mais. Ou seja, a existência do ICE não merece ser celebrada, nem quando o ICE cumpre o seu papel, que é, no caso, por conta dessa questão de polícia, nessa questão migratória, né? Como foi o caso do Ramagem. Porém, tudo isso aqui deixa um ensinamento muito grande, né? Quando você tem a entrada de um governo autoritário ou de pendores autocráticos, né? Ou uma tentativa de golpe, como a que aconteceu no Brasil, você tem a instalação de um regime que funciona como uma espécie de rolo compressor sobre direitos dos outros. Quem tenta e quem apoia e quem participa de tentativas como essa de implementação de governos autoritários, eles não se importam, eles falam, não, esse governo vai me servir ou eu vou ser aliado desse governo, então nada vai me acontecer. Mentira. Então, o que acontece? Essa tentativa de golpe de Estado que tentou ser implementada no Brasil pelo Ramagem e pelos seus colegas, uma vez que ele foi condenado por tentativa de golpe de Estado no Brasil, ele fez parte de um dos núcleos da trama golpista, ou mesmo o que aconteceu nos Estados Unidos, né, de Donald Trump, que está acontecendo com a Constituição norte-americana e seus princípios sendo rasgados, com os direitos humanos sendo ignorados e pisoteados, com os direitos mais básicos dos migrantes, aqueles migrantes que forjaram e criaram os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país migrante, a grandeza dos Estados Unidos vem dessa migração. Eu morei nos Estados Unidos, em Nova York, você vê o que é um país migrante, né, nesse sentido. E, na verdade, tudo sendo colocado, desmontado diante exatamente das necessidades imperiais de Donald Trump e sua turma. O que acontece no meio disso? Na hora que você dá um start a esse rolo compressor, os únicos, na verdade, que estão a salvo são os tiranos que comandam os dois lados e os seus e a sua equipe próxima. O resto pode ser esmagado pelo rolo compressor. Né, o erro da família Bolsonaro e de seus aliados é que eles achavam intocáveis no meio desse processo inteiro, né, e acabaram mostrando que não foram. Né, o único compromisso que um rolo compressor tem é com o próprio esmagamento. Só para terminar, Diego, lembrando a todos e todas, Alexandre Ramagem, ex-deputado federal, ex-chefe da arapongagem, da inteligência brasileira, foi condenado
né, por tentativa de golpe de Estado, perdeu o mandato na Câmara dos Deputados, se pirulitou para os Estados Unidos, fugindo pela fronteira entre Roraima e a Guiana, e estava morando gostosamente na Flórida até ser pego pela polícia migratória. Diego. Bem lembrado. Vamos acionar a reportagem em Brasília. O Matheus Coutinho está acompanhando essa história e tem mais informações para a gente. Matheus, conta mais. A PF que soltou essa informação sobre a prisão do Ramagem, né? Boa tarde. Pois é, boa tarde, Diego, boa tarde, Sakamoto. Um dia pegou todo mundo um pouco de surpresa, né? E acredito que até os bolsonaristas ainda estão tentando entender o que aconteceu. De fato, a Polícia Federal confirmou essa informação dessa detenção dele, que ele foi detido na Flórida pelo ICE, né, por essa temida Polícia Migratória dos Estados Unidos, e foi uma detenção que posteriormente a própria PF confirmou que se deu em cooperação com a Polícia Federal. A gente tem que lembrar que a Polícia Federal tem alguns escritórios nos Estados Unidos, eles têm um oficialato em Miami que atua justamente em cooperação com a ICE para compartilhar informações, enfim, de eventuais criminosos que estejam lá no país de forma legal. Eles têm esse comportamento de inteligência mesmo. E o que a gente confirmou foi isso, assim, houve essa detenção, só que foi por questões migratórias, ou seja, não foi uma prisão ligada ao pedido de extradição do Ramagem ou algum outro pedido do governo brasileiro. Foi uma prisão dentro desses procedimentos comuns, né, se é que há procedimentos comuns nessa lógica do ICE, de deter imigrantes que estejam em situação, digamos assim, questionável, né, para os parâmetros dele. Eu até conversei com alguns especialistas, com algumas pessoas ligadas ao caso, e eles me explicaram que, olha, as pessoas que se ocorre algum, enfim, né, se há alguma identificação de que há alguma inconsistência de documentação, eles analisam algumas condições no procedimento administrativo que essa polícia migratória faz, eles analisam alguns critérios, como se houve alguma violação do visto, se essa pessoa, de certa forma, oferece algum risco à segurança pública, ou se cometeu algum tipo de crime, delito. Então, assim, eles analisam alguns critérios bem amplos mesmo. E a expectativa era que ele passasse por essa audiência hoje de custódia, junto a um juiz de imigração lá, para avaliar essa situação, e depois a expectativa de sair alguma decisão ou não sobre essa eventual deportação ou não. Só que, por outro lado, a defesa dele alega, e até essa expectativa já dentro da PF, que como ele tem esse pedido de asilo político, o procedimento comum, normal, é que enquanto esses pedidos de asilo estão sob análise, que também esses pedidos são apresentados ao governo americano, que tem seu próprio tempo para analisar seus critérios, enfim, ele analisa da forma que eles consideram a mais adequada. Enquanto esse pedido está correndo, em tese, a pessoa não poderia ser deportada, e tanto que a defesa dele até alega, né? O empresário Paulo Figueiredo, que tem prestado essa assistência jurídica a ele via a empresa Imigrex, que ele divulgou hoje aqui na nota que ele divulgou, ele alega que não, a situação do Ramagem é legal, como tem esse pedido de asilo, ele não tem para que ser deportado, ele pode ficar no país enquanto esse pedido estiver sendo analisado, e nós acreditamos que ele vai ser solto em breve. Então, assim, você tem nessas versões do bolsonarismo, essa defesa que tem sido prestada a ele, essa assistência jurídica a ele lá, mas é fato que é uma detenção pelo ICE sempre chama muita atenção, justamente por ser algo, né, essa polícia é muito rigorosa, e os parâmetros que eles usam para avaliar se a pessoa está legal ou não, se ela deve ou não ser deportada, às vezes acabam sendo muito, como eu diria assim, às vezes miudezas, alguns detalhes burocráticos que eles podem usar como desculpa para acabar decidindo de fato deportar as pessoas. E o que eu ouvi de especialistas, de fontes ligadas ao caso, é que acaba sendo uma alternativa muito mais ágil você ser feita essa deportação via ICE do que esses procedimentos de extradição que o Brasil tem tentado há algum tempo já, né, com alguns dos foragidos aí do 8 de janeiro. Então, tudo indica que, de fato, houve uma recuperação, houve no mínimo uma troca de inteligência ali, né, da PF com as autoridades americanas, para se tentar fazer valer, no fim, o que o Supremo já está querendo desde o ano passado, que seria essa extradição, né? Lembrando que o Ramagem é o único dos condenados daquele núcleo crucial que nunca chegou a cumprir pena, né? Ele fugiu do país antes de ser concluído o processo de determinadas prisões dos condenados, está lá nos Estados Unidos nessa situação, já havia tido, né, o mandato cassado, já não era mais parlamentar, perdeu também seu passaporte diplomático, que tinha direito enquanto parlamentar. Então, assim, ele vive essa situação atípica lá, e agora vamos ver os próximos passos, né? E, de fato, esses processos mais costumam ser bem ágeis, ou seja, ele pode
ou talvez ele saia, como a defesa dele está alegando e tudo, vamos ver se por alguma estratégia jurídica eles conseguem sair lá, ou pode ser algo que aconteça nos próximos dias, uma eventual deportação dele. Agora é aguardar mesmo os próximos passos. Vamos aguardar. Valeu, Matheus. Um abraço para você. Bom trabalho aí em Brasília. Um abraço, boa tarde, gente. Boa tarde.